Eu gostava de começar, obviamente, por agradecer o convite do Dr. Manuel Monteiro e dizer do prazer que tenho em estar aqui, de encontrar imensas pessoas nesse há imensos anos. Eu, aliás, já cheguei a uma idade que é quase tudo há imensos anos. É o que é. E aliás, tenho uma vida ativa com grande satisfação. O Dr. Manuel Monteiro tinha-me desafiado para falar sobre as consequências económicas da instabilidade política. Não é um tema que me seja muito caro, porque eu sempre achei que valia a pena suportar alguma instabilidade se fosse para melhorar. Portanto, não me parece que o receio da instabilidade deva ser um fator prioritário. E tinha aqui algumas reflexões para fazer sobre a nossa instabilidade e a economia portuguesa. É um bocadinho difícil de falar neste momento em público, ignorando a situação que nós estamos a viver neste momento. Eu tive o azar, porque não sou grande consumidor de televisão, de ver na sexta-feira passada o programa do Expresso da Meia-Noite na televisão e fiquei passado, porque entre o irmão do atual Primeiro-Ministro e a Ângela Silva do Expresso organizaram ali um exercício em que os 4 representantes do que nós achamos que é o nosso lado se degladaram alegremente fazendo uma figura tristíssima. Não sei se tiveram a oportunidade de ver aquilo, mas de facto há circunstâncias onde eu acho que eles próprios, se virem o programa posteriormente, vão ficar arrependidos da figura que fizeram e também da figura que nos fazem fazer a nós. E, portanto, eu dei algum desconto a algumas das minhas palavras, porque é evidente que eu fiquei irritado com isso, porque acho que isso vai ter consequências nos próximos resultados eleitorais, daquela postura que existe neste momento, onde todos vêm dizer que querem ir sozinhos para medirem melhor o seu peso e evidenciam um desprezo total pelas consequências dessa atitude isolacionista. Não podemos pensar que eles não sabem que existe um método onde deitam fora um número significativo de deputados quando querem fazer esse show individual. O que é que me parecia mais importante chamar a atenção neste momento? Nós temos um conjunto de problemas grande para resolver em termos da nossa vida coletiva. Não é possível atribuir a mesma prioridade a todos, não é possível resolver todos, e era muito importante que se conseguisse definir 4, 5 ou 6, na maior parte dos casos, que significassem, no fundo, um esqueleto das propostas que a direita devia apresentar ao eleitorado. Queremos resolver estes problemas, achamos que isso se poderia fazer desta maneira e as pessoas terem alguma ideia daquilo com que contavam. Não é com certeza nem a falar do que os partidos fizeram no passado, que é uma coisa onde quase todos caem com grande facilidade, nem apresentando soluções globais em volumes de 300 páginas que nunca ninguém lerá, que se vai conseguir alterar esta situação. Qual é que é o nosso ponto de partida que nós arrastamos quase desde a Constituição em 1976? Nós temos uma Constituição, eu vou falar em termos propositadamente não jurídicos, não é que seja completamente analfabeto, mas acho que é melhor falar num tom mais direto. Nós temos uma Constituição que foi feita a olhar para trás. O grande objetivo era ter um sistema político que não permitisse a existência de governos fortes e que tomassem decisões. E
pessoas tão insuspeitas como a Maria de Lourdes Pinto da Silva, por exemplo, descobriu, quando foi Primeira-Ministra durante aquele curto período de tempo, que vivia numa situação que ela apelidava dos empates estagnantes, porque quase tudo empata. E quase todos os derrotados na discussão de qualquer ponto sabem que daqui a poucos anos vão ter a possibilidade de voltar a discutir o mesmo assunto e de voltar a pôr tudo em causa e, entretanto, os problemas que estavam por resolver continuam por resolver. Nós temos um sistema semipresidencialista, que é um fator permanente de conflitos. Só por acaso, podendo ambos invocar uma legitimidade eleitoral direta, é que não têm concepções diferentes sobre como é que o país devia ser conduzido. Portanto, há curtos períodos onde há uma boa colaboração institucional. As condições de revisão da dita Constituição fazem do Partido Socialista o árbitro eterno de qualquer alteração que se queira fazer em Portugal. E nós convivemos com essa situação. Eu lembro-me, uma nota antiga, de ter falado ao Joaquim Aguiar, que era na altura chefe de gabinete do Almirante Pinheiro de Azevedo, que estava a visitar o chanceler Bruno Kreisky na Áustria, na altura da conclusão da Constituição. E o Almirante, que também mostra como estas coisas são feitas, queria saber quais eram as condições de revisão. E ele foi dizer ao Almirante: olha, parece que aprovaram é por 2/3. E ele disse: então tem que se rasgar. O que é certo é que nem é possível encontrar os 2/3. Se eles não quiserem, nem se rasgou, nem me parece que haja alguém com vontade de rasgar, seja o que for. Portanto, nós temos um conjunto de limitações muito fortes em relação àquilo que teria que ser alterado. E para demonstrar como isto é verdade, eu gostava de recordar, alguns já eram adultos nessa altura, que houve 2 pactos MFA-partidos. O primeiro foi apresentado numa reunião em que o Dr. Basílio Horta, que na altura acumulava o ser o representante do CDS nessa comissão e era também diretor-geral da CIP, percebeu que era o único que não conhecia o papel antecipadamente, porque quase todos os outros nem olhavam para mostrar que estavam completamente informados. Foi com base nesse primeiro pacto que se começou a elaborar a Constituição. Aconteceu, entretanto, o 25 de novembro, que se celebra no próximo sábado. E houve um segundo pacto MFA partidos. E o general Ramalhianos deu uma entrevista ao Diário de Notícias, pouco tempo depois, semanas depois, a dizer que os partidos tinham feito a Constituição no quadro das obrigações a que estavam sujeitos pelo Pacto MFA partidos. E que ele achava, tendo havido o 25 de novembro, e estando ele ali, que era a altura dos deputados da Constituinte retomarem a sua liberdade e fazerem um texto diferente. O que ninguém quis fazer, como todos nós queremos. Todos nós sabemos hoje. O general Ramalhianos, que disse isso por um lado, mas tem sempre votado do outro lado por outro lado, nomeou a doutora engenheira Maria de Lourdes Pinto da Silva para primeira-ministra para fazer as eleições e o Sacramento ganhou as eleições algum tempo depois. Eu acompanhei relativamente perto a desintervenção do Estado na metalúrgica do Arco Ferreira. E só conto este caso, não é por seja mais importante que os outros, é porque o vivi diretamente. E houve, para além das intervenções, um decreto, que era o 222 de 75, acho eu, que dava ao Estado a possibilidade de intervir na gestão das empresas se houvesse risco, não me lembro qual era a expressão, de boicote ou de sabotagem económica e tal. E, portanto,
com esse dispositivo legal, houve muitas intervenções e na metalúrgica Eduardo Ferreira foi um dos sítios onde eles interviram. Resolveram desintervir. Foi aprovado em Conselho de Ministros. A engenheira Maria de Lourdes Pintacil pediu para se levantar durante a discussão desse tema e passou a presidir ao Conselho de Ministros na ausência dela, que foi de 1 hora, o Coronel Costa Brás. Porque ela nem sequer queria participar, mesmo não tendo a única, tendo a chave da decisão, na decisão de desintervencionar a metalurgia de Espera. Portanto, foi neste ambiente que nós vivemos e que fomos criando um conjunto de regras, hábitos, vícios, também coisas boas, com certeza. E estamos neste momento com a dificuldade de voltar a criar incentivos e condições para desenvolvimento de atividades novas. Eu acho que isso é o aspecto mais importante para o qual nós devíamos olhar. Uma economia que cresce tão pouco como a nossa, e nós temos estado a crescer ligeiramente abaixo do que é o nosso crescimento médio das transferências comunitárias, que já vão para aí em 150 mil ou 160 mil milhões. Um país que tem esta taxa de crescimento não cria atividades novas. E não criando atividades novas, não cria atividades competitivas, não tem condições de atração para os jovens que saem das faculdades. Em alguns cursos é perfeitamente assustadora a percentagem dos miúdos que a partir de metade do curso já não pensam noutra coisa senão ir-se embora. Todos nós, porque temos ou filhos, ou netos, ou irmãos, ou sobrinhos, sabemos que isto é assim, e isso deve-se fundamentalmente à impossibilidade de assegurar remunerações atraentes, por um lado, e perspectivas de carreira. Não é só dinheiro. Em relação às perspectivas de carreira, com este sistema que existe dos descontos que são feitos, calculados obrigatoriamente pelas empresas no fim do mês, quando pagam os salários, nós em Portugal temos um sistema que coleta demais e que devolve no fim do ano, com duas consequências importantes. É que ninguém sabe o que é que vai pagar, pelo menos o cidadão não sabe. As pessoas, quando recebem o cheque do Ministério das Finanças, ficam convencidos que foi o Primeiro-Ministro que lhes mandou o dinheiro. Não é assim. Sai do trabalho e da organização em questão. E nós, em Portugal, para pagarmos ao nível dos salários médios, porque a nossa média é baixa, 2.000 e tal euros, temos que pagar mais 20% do que em Espanha para as pessoas receberem o mesmo dinheiro líquido de impostos quando vão para casa. Isto é, de facto, um desafio onde nós, cá em Portugal, somos sempre perdedores, porque as taxas de juros são mais elevadas e isso, principalmente para os mais novos que estão a comprar habitação, é uma influência muito negativa. O nível de impostos é mais elevado e há muito poucas condições para prever o que é o futuro, porque não há objetivos claramente enunciados e claramente vividos e que tenham a hipótese de vir a fazer vencimento. Portanto, nestas áreas nós tínhamos que fazer coisas muito diferentes. Tínhamos que dar aos cidadãos, no geral, perspectivas em relação à saúde. O sistema está, neste momento, numa situação completamente inviável. As urgências estão atafolhadas. Há dezenas de anos de pessoas que vão à procura de baixas. Hoje em dia, com aqueles contadores do tempo de espera, as pessoas já sabem, podem lá ir à meia da tarde, depois vão às 11 e depois saem com a baixa
E nós estamos também nas empresas com problemas de absentismo a um nível que não tínhamos. Era natural que depois da pandemia isso viesse a acontecer, mas ao nível que aconteceu e a continuar durante tanto tempo, é uma perspectiva bastante prejudicial. E é uma situação, ao nível dos hospitais, que torna inviável o funcionamento da maior parte das outras. Nós tínhamos, sem dúvida, um sistema de medicina que fornecia uma medicina de qualidade e a maior parte dos especialistas na área estão convencidos que não vamos conseguir manter isso. É evidente que a maior parte do problema nasce dos decisores políticos não saberem que 24 não é divisível por 7,5, porque não é possível organizar escalas, turnos, seja o que for, neste enquadramento. Isso faz com que as pessoas estejam a receber isso tudo em horas extraordinárias. Portanto, temos salários que tendem a proletarizar a classe média e temos depois necessidades que tornam os custos brutais. O aumento das despesas de saúde nos últimos anos tem sido enorme e ninguém sente que esteja melhor. A outra área que também me parece muito importante em termos de propostas tem a ver com o ensino. É aquela que é mais difícil mudar, até porque, infelizmente, para a maior parte dos portugueses, a educação não é uma grande prioridade. E nós sabemos, aliás, que não há elevador social a funcionar sem um melhor sistema de empresa, um melhor sistema de educação e empresas modernas e voltadas para o futuro. São aspectos que acho que são os fundamentais neste momento. Eu sabia, como não tinha dito isso, quem são os sócios aqui do IDL, e há com certeza muita gente com ótima formação jurídica. Ninguém me pediu conselhos, mas era muito bom que conseguíssemos meter também na decisão dos objetivos e dos políticos pessoas com formação mais prática. Porque os problemas que discutimos há 30 anos com as diversas minudências jurídicas não têm levado a sítio nenhum em termos de alterações. Numa sociedade onde, com os estímulos corretos, temos normalmente respostas positivas. Foi uma coisa extraordinária a mudança que nós conseguimos fazer quando aplicámos as medidas da Troika, que até eram medidas originalmente do PS, mas que deram resultado em prazo curto e que, entretanto, foram quase todas desmanchadas. Continuamos a ter na administração pública como característica principal o poder mais importante ser o dizer não, e isso, evidentemente, além de gerar corrupção, gera muita dificuldade de fazer coisas novas, porque a concepção é de que o que não está especificamente ou expressamente autorizado está proibido. Isso é uma prática em Portugal, é uma prática muito negativa. E, portanto, em relação à instabilidade e à economia, a primeira consideração é de que, se o Estado tiver menos peso na economia, as empresas andam e a economia anda e há menos impasses causados por sobressaltos políticos que são normais num sistema democrático e que não deviam ter uma influência tão negativa sobre o andamento das coisas. A outra coisa é que era preciso confiar mais em mecanismos de autorregulação ou a utilização de soluções que já existem. Eu lembro-me
quando a Polónia teve que privatizar a banca, tiveram que privatizar um regime económico que era completamente comunista, houve um banco português que comprou um banco polaco e que se tentou informar quem é que ia tomar conta da atividade bancária. E nós pensámos muito no assunto e achamos que isso é muito complexo e que não temos pessoas com experiência para fazer esse lugar. De modo que para nós o que é importante é que estejam todos sujeitos às regras do mercado de capitais que são iguais em todo o mundo. E, de facto, isto é um conselho de bom senso. Nós aqui deixamos-nos levar muitas vezes para as dificuldades. Eu gostava de terminar dizendo que espero que nesta campanha eleitoral os partidos da direita consigam falar do futuro e que desistam completamente de falar do passado, de justificar as suas posições ou de medir o peso próprio, porque se medirem o peso próprio, eu estou convencido que a gente irá ter que decidir ou assistir se vamos ter o Pedro Nuno Santos ou outro senhor como futuro primeiro-ministro em Portugal, depois de tudo o que aconteceu e de que todos nós vimos nestes últimos anos. Eu acho que é preciso energia, é preciso capacidade de propor coisas novas e acho que se fizermos isso conseguimos vencer as dificuldades. Muito obrigado.